Pronto, pessoal. Então, como a gente já estava falando aqui ao longo do programa, essa semana inteira vamos dedicar a falar sobre cuidados pós-pandemia, sobre as atenções que a gente precisa ter para evitar sequelas que podem vir, tanto para quem teve Covid, quanto para quem não teve Covid, está sendo afetado por esse ambiente, esse contexto bem adverso. Para falar sobre um dos temas que a gente vai trazer aqui, eu tenho uma especialista em luto, a psicóloga, coordenadora do curso de Psicologia Hospitalar das Faculdades da Santa Casa, Ana Clara Bastos. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bem com você? Obrigada, tudo bem, Pablo, e você? Tudo jóia. E agora vai ficar melhor porque a gente vai poder ajudar muitas pessoas que podem estar se sentindo desconfortáveis, podem estar se sentindo amarguradas, tristes, talvez até deprimidas por causa desse momento. Antes eu queria saber de você se é mais comum do que antes você receber relatos de pessoas que mudaram sua rotina, que estão se sentindo baixo astral, mesmo que tivessem afetadas pela Covid, direta ou indiretamente. Tem crescido esse número desses relatos, Ana? Tem crescido bastante, né? A demanda para a psicologia tem crescido de uma maneira, acho que se for para os números, né, de uma maneira muito significativa, a nível do sofrimento psíquico e das diversas perdas que a pandemia traz para a população. A gente fala, por exemplo, de um luto coletivo. A sociedade como um todo está vivendo um processo de perda muito grande. Então, mesmo que a gente não esteja passando por uma perda diretamente ligada à Covid, por exemplo, né? Mesmo que eu não tenha passado por uma perda significativa próxima a mim, eu me comovo diante das mais de 400 mil mortes no país, das histórias e das famílias que estão afetadas, tanto pela sensibilidade e empatia diante da dor do outro, como pela própria vulnerabilidade que me toca e que toca todos nós, né? O medo de se contagiar, o medo de adoecer, o medo de ter alguma gravidade, o medo de perder quem amamos. Então a gente vive um luto coletivo que passa por uma camada mais ampla, social, e que vai também para a subjetividade, como cada um lida com isso. Eu E a tenho. pandemia traz diversas perdas, não são Desculpe, só as viu, Ana? mortes, Desculpe te interromper. Eu tenho a né? impressão de Pode que, falar. passado esse momento mais crônico, quando a gente conseguir vacinar grande parte da população, talvez a totalidade, quando os sintomas e as infecções de Covid tiverem regredido, a gente vai ter um trabalho que eu poderia chamar de reconstrução. E aí vocês, os profissionais da saúde, mental principalmente, vocês são decisivos. Eu acho que vocês vão ser o próximo exército que vai ter que entrar em ação para nos fortalecer. Aí eu pergunto, como estão vocês, profissionais da saúde, profissionais da terapia, sabendo que vão enfrentar essa missão tão difícil? Se fala até de uma quarta onda, né? A quarta onda, que é a onda da saúde mental, né? O impacto aí na saúde mental. Os profissionais de saúde estão exaustos, estão sobrecarregados, pedem, clamam pelo apoio da população, né? Ajuda, vamos nos cuidar, vamos manter as medidas, porque a força humana e emocional está muito desgastada. Mais de um ano nessa rotina, né? Principalmente nos hospitais. A gente fala de especialização em psicologia hospitalar da Santa Casa, em todos os módulos isso é tema abordado, porque a psicologia também precisou se reinventar no ambiente hospitalar, na forma de visita, na forma de suporte, como fazer tudo isso de uma maneira virtual, e toda a sobrecarga diante de múltiplas perdas, né? Muitos membros de uma mesma família morrendo em um intervalo curto de tempo. Então tem um desgaste, uma sobrecarga emocional muito significativa. Nós estamos exaustos, sem dúvida, exatamente pela sobrecarga e pelo aumento da demanda. Então precisa de muito autocuidado e muita capacitação, né? É uma educação continuada, é estudar sempre e se cuidar, né? Emocionalmente.
Muito bem. E falando em capacitação, eu estou conversando com Ana Clara Bastos, ela é psicóloga e coordenadora do curso de especialização em psicologia hospitalar aqui, ó, da Faculdade Santa Casa. Eu estou colocando aqui na tela o Instagram Faculdade Santa Casa, porque pode interessar muita gente. Adorei esse slogan aqui, viu, assessora de comunicação Ana Cauane? Sua nova faculdade tem 470 anos de experiência. Faculdade Santa Casa com graduação, pós-graduação, atualização e extensão. A doutora psicóloga Ana Clara Bastos acabou de falar sobre a necessidade da preparação, da fortaleza mental, emocional, psicológica e também da capacitação dos profissionais que vão precisar atender, que vão precisar nos salvaguardar nessa quarta onda, nessa pós-pandemia. Eu estou vendo muitas instituições, inclusive a Santa Casa, fazendo trabalhos multidisciplinares para poder, digamos, ajustar as pendências das pessoas que têm sequelas de Covid, sequelas físicas, sequelas neurológicas, sequelas emocionais. Eu estou percebendo, Ana Clara, que vocês estão praticamente trocando o pneu com o carro em movimento. Vocês estão aprendendo sobre a doença e, ao mesmo tempo, estão colocando a mão na massa. É mais difícil esse processo, né, Ana? Sim, por isso que eu ressalto a necessidade dessa educação continuada e das trocas, do estudo, de compartilhar com outros profissionais. Quando a gente fala do luto, por exemplo, que é mais a minha área de atuação, né, a gente tem estudado muito que processo de luto é esse nessa pandemia, diante das diversas perdas coletivas e diante da morte por Covid em si. Né? Que tipo de morte é esse? É essa, né? Uma morte que ocorre de maneira abrupta, que parece ser evitável, que parece... Que impacto traz para o processo de luto? Então é exatamente isso, é trocar o pneu do carro enquanto o carro está andando. Lógico que a gente tem uma base científica para tudo isso, não só psicologia, mas todas as áreas, mas a gente precisa atualizar, a gente precisa ajustar o contexto. Nenhuma teoria ela é isolada se a gente não pensar no momento em que ela está sendo aplicada. Então, está sendo sim um desafio enorme, né? Avaliar o que a pandemia traz em todas as camadas, né? Social, econômica, política, emocional. Falando sobre sua especialização, que é o tratamento do luto, o acompanhamento do luto, luto que acontece nas mais variadas perdas, né? Pode ser a perda pela morte, pode ser a perda de um emprego. Muita gente está passando luto pelo desemprego, a perda de um relacionamento. Eu queria esclarecer alguns mitos ou verdades a respeito disso. O primeiro deles, que eu converso com especialistas, sempre eles me falam, Pablo, geralmente o luto ele é uma vivência que a pessoa precisa enfrentar de 1 a 2 anos. Ainda permanece esse dogma a respeito do luto ou já modificou bastante? Os estudos que vocês fazem, já modificou isso? Isso é bem um mito. E o luto ele tem essa camada social. A gente tem uma expectativa diante do luto. Então a gente tem um tempo para sofrer e a sociedade espera que a gente supere. Mas o luto ele não é uma doença ou algo que a gente vai curar e passar, né? O luto ele é uma reação à perda. A reação ao rompimento de um vínculo. Esse vínculo que é formado, ele não acaba. Né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ressignificar. Então, é uma transição entre amar aquela pessoa, ou enfim, o vínculo que a gente tem com aquele emprego, que a gente tem em vida, para amar essa pessoa em sua ausência. Então, como é que isso pode ter um tempo certo para existir? Né? Já começa que o vínculo ele é único. Nenhum vínculo é igual. Mesmo quando a gente pensa, por exemplo, uma mãe, né, que falece e deixa 3 filhos. Cada filho vai viver um rompimento específico, porque cada filho tem um vínculo específico com essa mãe. Então, como é que a gente pode determinar um tempo? É lógico que a gente fala, por exemplo, de um luto agudo, daquela expressão imediata diante da perda, e que com o tempo a gente trabalha, a gente vai construindo significado, a gente vai encontrando recursos e formas para lidar. A tendência é que essa dor, né, se amenize.
mas não quer dizer que o luto vai acabar, não tem um tempo certo. A gente fala assim, o primeiro ano é muito significativo, porque você vive as primeiras datas comemorativas, por exemplo. Então, o primeiro Natal, o primeiro, né, a gente teve agora Páscoa, vai ter o São João, é significativo aqui, né, na Bahia, vem o primeiro aniversário, o primeiro dia das mães, o primeiro dia dos pais. Então, o primeiro ano acaba sendo, né, tendo uma marca muito grande, porque a gente não sabe como lidar. Eu estou A conversando princípio, no com segundo ano, a gente já viveu aquilo, Eu estou mas conversando não com a tem um Ana tempo Clara certo. Bastos. Ela é psicóloga, especialista em luto, coordenadora do curso de especialização em psicologia hospitalar da Faculdade Santa Casa. Está lá a Faculdade Santa Casa no Instagram, você pode se informar mais. Ela está dando dicas importantes sobre como atravessar o luto. Eu vou pedir a ela, inclusive, sugestões para passar para o nosso público de rituais ou de práticas que podem ser feitas. Mas antes, tem uma questão muito peculiar da Covid, que é a dificuldade em fazer um funeral, um velório, daquele jeito tradicional, daquele jeito consagrado, inclusive pela Igreja Católica. Um momento que serve como uma espécie de catarse, de você desabafar, fazer sua despedida, inclusive de uma maneira mais veemente. Hoje, com a Covid, não é possível realizar isso, Ana. Isso prejudica ainda mais, coloca mais um obstáculo para processar melhor esse momento? É um desafio grande, porque os rituais de despedida eles têm uma função no processo de luto, né? Eles podem facilitar, você deparar com a perda em si, e é essa possibilidade de compartilhar a dor, que ajuda, né? Quando a gente divide, parece que diminui o peso que a gente está carregando nas costas. Então, sim, é um desafio muito grande, mas a gente tem visto formas de ressignificar. O ser humano ele tem essa capacidade de encontrar sentido, encontrar recursos e se reinventar. Não é do jeito que a gente gostaria, que a gente está acostumado, então isso é um desafio grande, mas a gente tem visto muitas homenagens virtuais, né, encontros virtuais em que possibilita muitas vezes pessoas que não moram na cidade, que não poderiam estar, por exemplo, no enterro, elas conseguem participar. E a gente consegue, assim, muitas famílias conseguem fazer esse ritual virtualmente. Tem um sentimento, né, de frustração. Não é aquilo que eu gostaria, não é a homenagem que aquela pessoa merecia, mas é o que é possível fazer no momento. E a gente está precisando lidar com isso, né? Encontrar formas de lidar com essa dor, com essas perdas, dentro desse contexto, dentro das nossas limitações. Uma perda como essa do ator, diretor, roteirista Paulo Gustavo, que reúne tanto sentimento coletivo, eu percebo nisso aí, para os fãs, para os amantes do trabalho dele, para quem não acompanhava muito, mas que também se ressente dessa perda. Isso é uma espécie, como você falou, de um ritual coletivo também. Estamos todos muito tristes e canalizamos, direcionamos para essa despedida a Paulo Gustavo. Sim, sim. É o luto coletivo. Então, a morte de uma pessoa famosa, primeiro, tem uma admiração, né, por quem ele era, pela história, pela alegria. Eu acho que ainda tem isso, né? Ele trazia muitos sorrisos. Então, a morte chega a ser contraditória, assim, o sofrimento chega a ser contraditório para uma pessoa que transmitia tanta alegria. Tem uma comoção pela família, pelos filhos, pelo marido, pela mãe, né, que são figuras também que aparecem nessa esfera pública. E, para além disso, nos toca. Então, é um momento que a gente tem também de expressar a nossa própria dor, diante das nossas próprias perdas, os nossos medos, a nossa angústia. Aquele pensamento poderia ser comigo, poderia ser o meu marido, poderia ser o meu irmão, poderia ser, né, alguém próximo. E aí o medo aumenta, a ansiedade aumenta, a angústia aumenta. Então tem essa camada pública, coletiva, social, e que interfere na camada individual e subjetiva, né, No como âmbito, cada um vai ser tocado diante dessa morte. no âmbito da psicologia hospitalar, eu entendo que esse desafio é muito enorme, é muito grande, porque precisa lidar com várias frentes, com a preocupação do doente, do paciente, principalmente de Covid, com o afastamento da família.
é muito notório que esse afastamento prejudica a recuperação do paciente, estar distante, dificuldade de comunicação. Eu imagino que vocês estão elaborando várias técnicas para poder minimizar essa distância, minimizar a solidão de uma UTI Covid. Como é isso? A psicologia hospitalar precisou se reinventar, né? Eu falo, é um tema que está sendo abordado em todos os módulos da especialização, porque a gente tem, né, a prática hospitalar, que é conhecida já há alguns anos, e o que a gente pode fazer nesse exato momento. Então, a gente não deixa de oferecer o suporte aos pacientes, aos familiares, mas precisa ser feito de outra forma. Então, como o familiar não pode entrar na UTI para fazer a visita, como acontecia antes, a gente tem feito visitas virtuais, né? Mas sempre favorecendo essa comunicação e esse contato. Porque isso ameniza muito da ansiedade, da angústia, tanto da pessoa que está hospitalizada, né, se estiver ali lúcida, orientada, quanto para a família que está em casa, ansiosa por notícias, ansiosa pelo contato. Então, esse tem sido uma das grandes mudanças, né, na prática, passar do presencial ali para o virtual. Mas tem sido feito e tem tido muito resultado, né? Perfeito. Ana Clara Bastos, coordenadora do curso de especialização em psicologia hospitalar, aqui da Faculdade Santa Casa. Faculdade Santa Casa tem outros cursos também de graduação, de pós-graduação, tem muito serviço prestado. A própria Santa Casa, e nesse período mais do que nunca, tem graduação em enfermagem, em fisioterapia, psicologia, especialização, farmácia, nutrição. Tem muito assunto aqui sempre relacionado com a Santa Casa em geral. Isso sem falar do trabalho com o Campo Santo, dos trabalhos sociais, tudo que a Santa Casa tem feito para a população baiana. E Ana Clara Bastos está esclarecendo para a gente a respeito do luto, a respeito das possibilidades da gente superar esse momento tão difícil. Como é que a gente consegue identificar, Ana, uma tristeza, uma melancolia, um medo de sair à rua, de algo mais grave, de uma depressão, de uma necessidade, inclusive, de algum equilíbrio de intervenção química, desequilíbrio hormonal? Como é que a gente consegue saber esse limite? Aí eu retomo a questão da educação continuada, de como os profissionais precisam estar capacitados para esse olhar. E eu retomo também o que você trouxe sobre os mitos diante do luto. Então, a gente vive em uma sociedade em que a morte era tabu, mas a morte acabou invadindo as nossas casas, né? A gente não tem muito como fugir desse tema hoje. E a gente vive numa sociedade que não sustenta muito falar sobre tristeza. Então, a expressão da tristeza, a gente quer evitar a qualquer custo. E isso é um risco, porque quando a gente fala do luto, o luto ele precisa ser vivido para que ele seja elaborado. A gente vive uma perda, a nossa vida muda. A gente não tem como fugir disso. A gente não tem como evitar a dor nesse processo. Então, a tristeza e também o luto, ele envolve várias dimensões. Então, vai ter um impacto, por exemplo, no sono, na alimentação, no pensamento. Eu começo a ter um pensamento confuso, eu não tenho a mesma disposição para trabalhar, eu não tenho a mesma disposição para interagir com as pessoas, porque parece que eu estou num mundo à parte e as pessoas não conseguem entender que mundo é esse. E muitas vezes tudo isso é confundido com processos de depressão. Mas depressão, a gente fala de um adoecimento. O luto, ele é um processo normal e ele precisa ser vivido. Não é nesse tempo social que a gente tem ali e a gente passa a missa de 7º dia, né, o 30º dia e depois é vida que segue, que é o que a gente vê nas redes sociais. Não é simples assim, não é rápido assim. A gente passa a maior parte da nossa vida com aquela pessoa e não vai ser em uma semana ou em 30 dias que de repente eu vou dar conta disso e seguir minha vida como se nada tivesse acontecendo. Então o luto transforma a gente e a gente vai sofrer, a gente vai ficar triste. Né? O que eu oriento, o que eu daria de sugestão?
É normal, eu acho que as pessoas precisam entender que esse sofrimento e essa dor são normais, né? Mas se tiver muito difícil, assim, eu não estou dando conta disso, busca ajuda profissional, né? Qualificada. E, na verdade, ajuda de qualquer forma. O luto, ele precisa de gente, ele precisa de suporte. Às vezes é no ombro amigo que você vai encontrar um colo, que você vai encontrar um conforto, é em atividades de lazer, mas se realmente, assim, olha, tá muito difícil, eu não tenho com quem contar, eu não sei o que fazer, busca ajuda profissional. Porque esse suporte pode ser bastante significativo para o curso do processo, né? Para que não haja complicação lá ao final, né? Que não possa ser associado, por exemplo, a um processo de adoecimento. Perfeito. Eu entendi você falando aí e eu percebi uma preocupação sua com relação à pressão social. Você citou você pensou uma questão muito necessária da gente debater, que é, por exemplo, a rede social. A pessoa às vezes olha ali, alguém perdeu o pai, perdeu a mãe, tem 20 dias, já voltou aí para a academia, já está viajando. Eu também me obrigo a ser igual. Mas muitas vezes a rede social é só um recorte, não é exatamente a vida que a pessoa está tendo, é a vida só que ela quer aparentar. Então, as pessoas terminam vivendo essa mimese, né? Eu quero ser igual a alguém que está na internet desse jeito. Isso também afeta, né? Essa autocobrança de estar funcional, mesmo enfrentando o luto, isso termina tendo repercussões lá na frente, né? Muito. E assim, tem um risco muito maior de adoecer, né? A gente fala, por exemplo, de um luto não reconhecido, quando a gente não tem espaço para sofrer. Quando a gente não consegue lidar, quando a sociedade não valida, por exemplo, aquela dor. Um exemplo, né, de animal de estimação. Quando morre um animal de estimação. O que as pessoas fazem? Elas diminuem essa dor. É só um animal, é só um bicho, né? Por que você está sofrendo desse jeito? Mas, assim, quem tem animal de estimação sabe o vínculo que a gente constrói, sabe o amor que a gente constrói com um animal de estimação. Então, é um luto e é válido e precisa ser elaborado. Essa condução social acaba silenciando uma dor. E isso é um risco muito grande, porque a dor ela não deixa de existir se ela for silenciada. Ela vai ser engolida, mas ela vai ficar aí, né? Muitas vezes fica aqui e uma hora ela vai transbordar. E às vezes vai transbordar 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois. E aí ela pode vir, por exemplo, muito mais forte e muito mais desorganizada. E que aí realmente a pessoa vai precisar desse suporte, né? Estou conversando com a psicóloga e coordenadora do curso de especialização aqui da Faculdade de Santa Casa, especialização em psicologia hospitalar. Inclusive, eu estou vendo aqui no YouTube, tem um canal da Faculdade Santa Casa que tem muito conteúdo para profissionais. Logicamente, o principal público são os profissionais, são os estudantes, mas eu entendo que o público que gosta de se informar também pode ter acesso a grande parte das discussões, dos conteúdos, das lives, dos debates, das aulas públicas que a Faculdade Santa Casa ela proporciona aqui, ó, em curso de graduação, pós-graduação, extensão, capacitação, atualização, de tudo um pouco. Antes de terminar, Ana, eu gostei muito da nossa conversa, mas se for possível, cada caso é um caso e, como você falou, a gente precisa, quando a gente está muito incomodado, não está aguentando mais o fardo, a gente precisa procurar uma ajuda médica ou não médica, como você mesmo falou, e cada uma pessoa tem uma maneira de lidar. Mas de uma forma geral, como é que a gente pode aconselhar as pessoas a processarem melhor esse momento de perda, que é tão difícil, mas como você falou, faz parte da vida? Se fosse dar, por exemplo, uma orientação geral, eu acho que eu falaria assim, acolha a sua dor, né? Dê espaço para ela, escute ela. Porque muitas vezes o que a gente faz é tentar colocar ela embaixo do tapete, é tentar esconder, né? E muitas vezes é o quê? É colocar, como é, do sol com a peneira, a gente não elimina essa dor, colocando essa dor embaixo do tapete.
Então, eu acho que a orientação básica é assim, acolha a sua dor, escute a sua dor. O que essa dor te diz? Seja da perda de um emprego, seja as preocupações que isso gera, seja a perda de alguém significativo e aquele pensamento, como é que vai ser minha vida agora? Dê espaço para essa dor, porque é assim que a gente vai aprender. Então, assim, eu vou olhar para essa dor, eu vou entender que dor é essa, e a partir daí eu vou me perguntar de que forma eu posso lidar com ela. Quais são os recursos que eu tenho? Eu vou procurar um outro emprego, eu vou mudar minha rotina, eu vou substituir, assim, de alguma forma, o papel, eu vou precisar assumir outros papéis diante dessa perda. Eu acho que essa é a orientação básica, né? Escute sua dor e acolha sua dor. Se o fardo estiver realmente muito pesado, ou se estiver difícil, se você não quiser fazer isso sozinho, busque ajuda. Ajuda de um amigo, ajuda de uma pessoa significativa ou ajuda profissional, né? A gente não precisa lidar com isso sozinho. Eu acho que isso é importante, assim. Muitas pessoas estão compartilhando essas dores. Então, a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Obrigado. Foi ótima a conversa, ajudou bastante. Eu recomendo às pessoas que gostaram desse papo, querem se aprofundar mais, podem acessar aqui também faculdadesantacasa.edu.br para entender melhor os cursos oferecidos pela instituição que tem 470 anos, se confunde com a própria história de Salvador, a própria história do Brasil, a Santa Casa da Bahia, ou então a Faculdade Santa Casa no Instagram, com vários cursos na área de saúde, especialização, graduação, pós-graduação. Eu conversei com a psicóloga e coordenadora de um dos cursos, justamente o de Psicologia Hospitalar, Ana Clara Bastos, falou conosco sobre luto. Eu espero que a gente tenha novos encontros para poder falar sobre esses e outros assuntos e principalmente as realizações da Santa Casa. Combinado, Ana Clara? Eu acho que ela caiu justamente na hora da despedida. Pronto, agora sim. A sua despedida, Ana Clara. Obrigada, Pablo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que a gente precisa desses espaços mesmo para falar desse assunto e quebrar tantos tabus e tantos mitos em torno dessa temática. Agradeço o convite. Eu que agradeço. Falou muito bem. Agradeço também à assessora Aina Caorna, que promoveu essa conversa, promoveu esse encontro. Está aqui, ó, a Faculdade Santa Casa no Instagram. É um assunto importante da gente tratar aqui na madrugada, porque eu sei que tem muita gente que está precisando entender melhor a dor que todos nós estamos passando.